Amém. Irmãos, eu quero ler no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Estou lendo aqui na versão King James Fiel. Lucas 22, verso 41 ao 43. Diz assim: retirou-se deles cerca de um tiro de pedra, e ajoelhando-se orava, dizendo: Pai, se tu queres, remove de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E aparecendo-lhe um anjo do céu, fortalecendo, e apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo. Amém? Pode sentar, irmãos, fica à vontade. Glória a Deus, que o Senhor nos ajude nessa manhã a estar ministrando aqui a palavra dele. Esses versículos que nós lemos aqui, escritos por Lucas, nós temos a forma que Jesus orou, o que ele orou e o resultado da oração dele. O texto nos diz que Jesus, ajoelhando-se, orava. Era um costume dos judeus orar de pé. Então Lucas está descrevendo aqui que Jesus se ajoelha e ora. E a oração de Jesus era: remova de mim esse cálice. Esta é a oração de Jesus. E o resultado dessa oração é que um anjo do céu, verso 43, veio e confortou Jesus. Esta oração, e também a instituição da ceia do Senhor, ela está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Ela não é descrita no Evangelho que João escreveu, mas o cálice, ele está escrito nos 4 evangelhos. João capítulo 18, verso 11, quando o apóstolo Pedro, corta ali a orelha do soldado, Jesus vai dizer para ele assim, João 18, 11, Jesus estava convicto, quanto a fazer a vontade do Pai, cumprir a sua missão até as últimas consequências. Então ele vai dizer a Pedro: coloca a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ele está dizendo que o cálice, que representava ali toda a dor, todo o sofrimento que ele passaria, ele está dizendo: foi o Pai que me deu esse cálice a beber. Esta é a vontade do meu Pai. Por isso, o tema dessa palavra: seja feita a sua vontade, porque essa é, sem dúvida, a oração mais difícil que Jesus fez, e é uma oração muito difícil para todos nós. Muito difícil. Orar dizendo para Jesus, para Deus, fazer a vontade dele e não fazer a nossa vontade, porque dizer para Deus fazer a vontade dele significa abrir mão da nossa própria vontade para viver a vontade de Deus. E isto não é fácil, nunca foi fácil e nunca será. Significa abrir mão dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. Significa ter a compreensão que Ele está no controle e não nós. Significa entregar-se ao propósito de Deus, mesmo quando o momento presente é de aflição ou desespero e parece não ter mais saída. Estamos nessa manhã fazendo a vontade de Deus. Eu estou aqui fazendo a vontade de Deus nessa manhã. Mesmo quando o momento, a circunstância não é favorável. Esta oração envolve aceitar a dor da perda, as lágrimas, os insultos, a humilhação, pessoas desdenhar de você, te ignorar, te desprezar, abandonar, e ainda assim você precisar orar por elas para que Deus as abençoe. Fazer a vontade de Deus, fazer essa oração, nunca foi fácil. Por isso que a maioria das orações que nós fazemos, nós não terminamos dizendo: Senhor, seja feita a sua vontade. É sempre pedindo a nossa vontade. Senhor, abre uma porta. Senhor, me dá um emprego. Senhor, qual é o curso? Senhor, onde eu devo ir? Senhor, para onde eu devo viajar? Senhor, quanto dinheiro eu devo ganhar? Senhor, qual é o meu ministério? Senhor, qual é o meu chamado? Senhor, onde eu devo te servir? E tal. Mas no final a gente nunca diz: Senhor, seja feita a sua vontade. Se nós colocarmos diante de Deus o nosso pedido de oração como missionários, por exemplo, dizendo assim: Senhor, eu quero fazer a tua vontade nas missões aqui em Viçosa. Agora, se o Senhor quiser me mandar lá para o Paquistão, Afeganistão, seja feita a sua vontade. A maioria das vezes nós não fazemos assim. Fazemos? Quem concorda comigo que não fazemos?
Nós não fazemos dessa forma porque a vontade de Deus demanda renúncia por completo das nossas vidas. Renúncia de tudo aquilo que às vezes nós sonhamos, projetamos, planejamos, queremos, desejamos, aquilo que está impregnado na nossa alma como a nossa vontade. Nós precisamos abrir mão de tudo aquilo e dizer: Senhor, a sua vontade é totalmente ao contrário, então eu vou seguir a sua vontade, vou obedecer a sua vontade, porque é ela que importa para mim. Quando nós olhamos para essa oração de Jesus, nós entendemos que a vontade de Deus com a vida de Jesus era que ele passasse, que ele bebesse aquele cálice que os apóstolos não poderiam beber, que nós não podemos beber. O sofrimento de um nível tal que nós jamais conseguiríamos fazer. Deus coloca diante de Jesus a vontade dele para que ela seja cumprida. E a vontade de Deus, ela não foi, nunca foi, não é e não será brincadeira para nenhum de nós. É uma vida de renúncia. Jesus, em Lucas 14:33, ele vai dizer assim: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Olha o que Jesus está dizendo, que isso é muito forte. Ele está dizendo: olha, qualquer um de vocês que não renunciar a algumas coisas, não. Ele está dizendo, tudo que vocês têm, a sua vontade, o seu desejo, a sua tradição, a sua religião, as suas práticas, qualquer um de vocês que não deixar tudo isso para me seguir na íntegra, disposto a passar o que for necessário, a sofrer as consequências que forem necessárias, vocês não podem ser meus discípulos. Jesus está dizendo: olha, é melhor vocês ficarem na vida que vocês levam, na vidinha que vocês estão acomodadas a ela, do que tomar uma decisão e não cumprir a vontade minha, a vontade do Pai, a vontade que Deus designou para nós. Por isso que ele diz que com Deus não tem meio termo, com Jesus não tem meio termo, não tem meio crente. Com Jesus ou é ou não é. Se Jesus não aceita, e ele foi de livre e espontânea vontade, morrer na cruz para cumprir o propósito, agradar a vontade do Pai, nenhum de nós estaria aqui nessa noite, mas ele tomou uma decisão. Ele coloca diante de Deus o seu pedido. Ele está num contexto aqui, Lucas capítulo 22, todo, até parte do capítulo 23, até o versículo 31, se eu não me engano, do capítulo 23. Nós vamos ter Jesus conversando com seus discípulos, ensinando seus discípulos, falando sobre diversos assuntos nas últimas horas de Jesus na terra. Ele sabia tudo que esperava por ele. Ele sabia o que ele deveria sofrer por causa de homens pecadores como nós. Quando Lucas começa dizendo que ele deixa ali Pedro, Tiago e João, ele se afasta cerca de um tiro de pedra, 20 a 30 metros de distância, um local onde ele podia orar mais a sós ali com o Pai, mas um local também que dava para ele ver onde os discípulos estavam, 20, 30 metros de distância, dava para ele ver tranquilamente. Ele deixa ali os discípulos, ele se afasta, ele se ajoelha, contrário à tradição judaica, que era de orar de pé. Esse ajoelhar de Jesus significa uma total submissão a Deus em um momento de dor, de agonia, de angústia, pelo que ele ia passar. Ele se curva de joelhos diante do Senhor, em total humilhação. E nessa posição de Jesus em oração, ele pede ao Pai: olha, Pai, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode, passa de mim esse cálice. Jesus coloca o mais alto nível de uma dor de um ser humano, naquele momento que ele estava sentindo na sua alma, e o que ele ia sentir na carne, todo o sofrimento que ele ia passar, ele coloca, ele lança diante de Deus, como um pedido a um Pai amoroso, a um Pai que nos ama, a um Pai que deseja o melhor para nós. Ele coloca diante dele e fala: Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a vontade do Senhor. Sabe qual foi a vontade do Senhor? A vontade do Senhor, Isaías capítulo 53, versículo 10, eu sempre cito parte desse versículo, nas vezes que eu ministro a ceia em pregação, mas eu quero citar hoje o capítulo 53, versos 10, 11 e o 12, que diz assim: contudo, ao Senhor satisfez esmagá-lo. Somente Deus tinha essa prerrogativa, somente Deus tinha esse poder
Somente Deus tinha essa autoridade, somente Deus podia fazer o que ele fez. Por isso que João vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Isaías continua dizendo a respeito de Cristo: ele, Deus, o submeteu a padecimento. Foi da vontade de Deus fazê-lo sofrer. O próprio Deus submeteu Cristo, o seu Filho, ao padecimento, a esse sofrimento. Quando tu vieres a fazer da tua alma, dela, uma oferta pelo pecado, falando de Jesus, ele verá a sua descendência. Ele prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Deus está dizendo, Isaías está dizendo aqui, que Deus desejou fazer isso, submeteu Cristo ao padecimento, mas olha, quando ele fazer da alma dele, ou fizesse da alma dele uma oferta pelo pecado, Cristo, oferta pelo pecado, pelos nossos pecados, ele veria a sua descendência, o fruto desse trabalho, os filhos espirituais aos quais nós estamos, queridos. O fruto do sacrifício de Cristo na cruz, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, a salvação da humanidade caída, pecadora. Nós estávamos lá, o fruto maravilhoso é esse, é o evangelho que nos é pregado, o evangelho de Cristo e a nossa salvação. Por isso ele vai dizer, verso 11, ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu justo, falando de Jesus, meu justo servo justificará muitos, porque ele carregará as iniquidades deles. Olha, o meu justo, Deus, o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o Filho amado de Deus, o servo justo citado aqui, o trabalho dele teria recompensa, esse trabalho penoso, porque ele carregaria a sua iniquidade, a minha iniquidade, a nossa iniquidade, o pecado de toda a humanidade, ele carregaria sobre ele. E Deus permitiu isso. Quando você vê o cálice, citado em Mateus, Marcos, Lucas e João também, você vai entender que esse cálice, ele se trata do sofrimento, o peso do pecado, a ira de Deus, por causa do pecado, sendo suportado ali por Jesus. O inocente, como uma ovelha que vai ao matadouro, inocente, sem culpa alguma, Jesus sem nenhum pecado, ele suporta tudo isso, todo o peso sobre ele. Versículo 12, portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande, e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi contado com os transgressores, e ele carrega o pecado de muitos, e fez intercessão pelos transgressores. Olha a vontade de Deus, queridos. É fácil fazer a vontade de Deus? Olha o que esse versículo está dizendo, queridos. Deixa eu explicar aí para você. Ele dividirá, porquanto eu dividirei para ele uma porção com o grande, ele dividirá o despojo com o forte. Quem é o despojo? Da vitória de Cristo lá na cruz. Você pode levantar sua mão e dar uma glória a Deus? O Senhor nos resgatou, irmãos. Olha parte desse despojo aqui nessa noite, nesta manhã, melhor dizendo, espalhados por toda essa terra. Olha só, porque ele tem derramado a sua alma. Por que o despojo? Porque ele derramou a alma até a morte, e ele foi contado como um malfeitor, como um pecador, como um transgressor, sendo crucificado pelos romanos ali como uma prática comum na época de punição aos piores daquela época. Ele foi contado como um desses, e foi colocado naquela cruz, pendurado naquela cruz, carrega todo esse peso sobre ele, e ainda assim, queridos, ele fez intercessão pelos transgressores. Orar, pedindo a Deus para fazer a vontade dele, nunca foi fácil, nunca será. Deus vê os sofrimentos do Messias, de Cristo, como a redenção dos pecadores e o triunfo sobre a morte. Embora Deus o permita passar por tudo aquilo que ele passou, nós sabemos muito bem que ao terceiro dia, glória a Deus, ele ressuscitou.
e vive para todos sempre, está presente conosco aqui nessa manhã. E um dia também estaremos com Ele na glória. Muitos aqui, como a sua parte, essa palavra ela é muito interessante porque ela se refere à categoria de todas as pessoas, todos aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus. Por isso que Isaías vai dizer muitos. Por que não todos? Porque nem todos querem, nem todos o aceitam, nem todos estão dispostos a caminhar com Ele e a fazer o que necessário for, queridos, para caminhar com Jesus. A salvação, para nós, ela é de graça, porque Jesus já pagou lá na cruz. Agora, a vida cristã aqui na terra, ela é uma vida de renúncia. Eu sinto te dizer que não é fácil. Não é fácil. É complicado às vezes. Por que é complicado? No capítulo 5 do Evangelho que Mateus escreveu, nos mostra de uma forma prática o que seria para nós fazer a vontade de Deus hoje. Aliás, são muitas coisas, mas eu salvei aqui alguns versículos, porque os capítulos 5, 6 e 7 que Mateus escreve, lá está o Sermão do Monte, o conhecido Sermão da Montanha. E ali tem muitos ensinamentos para aquele povo da época e para nós também, que está muito ligado à renúncia e a fazer a vontade de Deus. Por exemplo, as palavras de Jesus, que são os desafios para nós. O verso 43 diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Verso 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Isso é vontade sua? É vontade de alguém que ama o inimigo? Jesus está dizendo, olha, antigamente vocês ouviram isso, ama o seu amigo e odeia o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam. Quem está disposto a abençoar? Todo mundo te amaldiçoa. Só Jesus, irmãos. Quando nós oramos, Senhor, eu não quero amar aquele que me odeia, eu não quero orar por ele, eu não quero abençoar aquele que me amaldiçoa, mas Senhor, é isso que o Senhor está dizendo? Seja feita a sua vontade. Compreende como que não é fácil? Seja feita a sua vontade? Vamos ser sinceros, não levanta as mãos. Nós temos aqui hoje, sei lá, mais de 100 pessoas, bem mais de 100 pessoas. Bem mais de 100 pessoas. Talvez 10% sempre ora dessa forma: Senhor, seja feita a sua vontade. Eu quero te encorajar nessa manhã, e a mim também, a ter essa disposição de orar para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida e na nossa casa. E algo que nós temos orado e clamado ao Senhor, queridos, para a igreja, durante todos esses dias, é para que a vontade do Senhor seja feita. É um desafio para todos nós, a buscar um alinhamento com Deus, para que a gente não dê um passo fora da vontade dEle, um passo para cumprir os nossos desejos, mas para cumprir a vontade dEle. O verso 44 continua dizendo: fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Facinho. É fácil? Está aí o ensinamento de Jesus, lá no Sermão da Montanha. Orai por aqueles que tratam vocês com maldade. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Te odeio, Reginaldo. Ô, pastor, mas você é uma bênção. Vamos tomar um cafezinho junto lá em casa. Vamos lá em casa qualquer dia desse. A gente não faz isso. Mas é o que Jesus está ensinando. Fazer o quê, né? Verso 46. Pois se amares o que vos amam, que recompensa tereis? Que vantagem tem você amar quem te ama? Quem todo dia te elogia, quem todo dia vai lá e faz um comentário abençoado nas suas publicações: você é bênção, que lindo, que linda, vem aqui em casa, eu estive aí ontem, vem aqui hoje, estamos juntos, vamos lá. Que vantagem tem nisso? Que Jesus está dizendo que o que é importante no reino é reconhecer quem nós somos e que estamos de pé de igualdade com todos, que se não fosse a misericórdia dele, nós nem estaríamos de pé.
Quando nós reconhecemos isso, quem nós somos, nos submetemos à vontade de Deus de forma plena, e nós cremos em nome de Jesus, as coisas fluem de uma forma diferente, queridos. Nós ficamos mais leves. Quando você perdoa, você está tirando o fardo de você mesmo. Quando você abençoa um irmão, seja de qual maneira for, é semente que você está lançando no reino de Deus, e Deus não deve nada para ninguém. Nós começamos um propósito de oração aí, de estar toda última quinzena do mês, orando aqui na igreja às 7h30, eu convido todos vocês. Tem sido uma bênção. E no primeiro dia da oração, eu deixei claro para os irmãos que algo que não é muito comum comigo, se eu não me engano, foi a primeira vez que aconteceu. Em uma madrugada, eu acordei com uma voz falando muito clara comigo, Jó 42:6. Eu não lembrei o versículo na hora, não quis levantar também. Falei, vou levantar não, vou ler agora não. Teimoso. E dormi de novo e escutei de novo por 3 vezes. De manhã eu li o versículo, não tinha entendido nada, e a gente já estava no coração, o propósito dessa oração, e quando eu li o versículo eu entendi. Jó dizendo, eu me abomino, e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó dizendo, olha, eu reconheço quem eu sou, eu olho para mim, e me arrependo, e me lanço no pó e na cinza, um ato máximo de humilhação, diante de Deus, reconhecendo quem ele era. E quando você vê Deus falando com o diabo, o testemunho que Deus dá de Jó, homem íntegro, homem correto, que desvia do mal, Deus estava dizendo, diabo, Jó é crente, Jó me serve. Você sabe todo o contexto, o diabo vai dizer, mas também ele tem tudo, tem todos os bens, ele é rico, tem família abençoada, e Deus vai permitir Jó passar por todo aquele sofrimento que ele passou e que nós sabemos. Jó, ele entende isso, eu me abomino, ele está dizendo, Senhor, eu estou todo errado, o que é que eu devo fazer? Eu me arrependo. E lá no verso 10, de Jó 42, você vai ver Deus mudando, virando o cativeiro de Jó. Deus abençoando Jó, o estado segundo dele, muito melhor, mais próspero do que o primeiro. Porque ele entendeu isso, um alinhamento com a vontade de Deus. Por isso, amados, fazer a vontade não é fácil. E continuando, o verso 46 ainda, que vantagem tem isso? Qual recompensa? Não fazem assim os publicanos a mesma coisa? O povo, vamos aplicar? O povo do mundo aí não faz a mesma coisa? Amando quem os ama? Servindo a quem os serve? Recompensando a quem os dá alguma coisa em troca? O mundo já faz isso. Então se eu fizer igual ao mundo, se eu copiar o mundo nas suas práticas, seja quais forem elas, eu não vou agradar a Deus. Verso 47 ainda de Mateus 5. E se saudares somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Se eu encontro na rua e só cumprimento o meu irmão, sabe aquele abraço caloroso que nós damos aqui na recepção? Aos irmãos da fé, aos crentes de todas as denominações e também os da CBPAS, né, Nilo? Nós damos aquele abraço maravilhoso, cumprimentamos na rua. Jesus está dizendo, se saudares somente os vossos irmãos, o que você está fazendo mais do que os outros? O pessoal na rua encontra, abraça, pega na mão e cumprimenta, igualzinho. Aí Jesus continua dizendo, os publicanos, eles fazem da mesma forma. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ande alinhado com a vontade de Deus. A própria oração do Pai Nosso, que está aqui no capítulo 6, que está no capítulo 6 de Mateus, nos traz um alerta muito grande em relação a isso, queridos. Porque no capítulo 6, quando você olha a respeito da oração do Pai Nosso, você vai ver que é um grande desafio para os nossos dias. É um desafio para a oração que nós fazemos. O verso 9 do capítulo 6 diz assim, olha, por esta razão vós orareis, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Senhor, tu és santo, tu estás no céu, tu és soberano, é tudo para o Senhor e por causa do Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu.
venha o teu reino. Se tem um reino, tem um rei, tem um soberano, tem um que está sentado no trono. Quem seria capaz de, na antiguidade, de alguns lugares ainda, quem seria capaz de se opor à vontade de um rei? Ele está dizendo, olha, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, na terra como no céu. Agora, olha o verso 12, que desafio para mim. Diga assim, que desafio para mim, diga aí no seu lugar. Você vai ver, olha. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Você está dizendo, Deus, me perdoa como eu perdoo. E aí? Deus te perdoou, queridos. Deus nos perdoou, ao ponto de permitir o Filho dele ser crucificado na cruz. E nós oramos a Deus no Pai Nosso, dizendo, seja feita a sua vontade. Perdoa as minhas dívidas, as minhas transgressões, me perdoa assim como eu perdoo o meu irmão. Só que não para por aí. Verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Verso 15. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Quem concorda comigo que isso é muito sério? Levante a mão assim e diga assim, misericórdia. Mais forte, diga misericórdia. Porque é o que nós pedimos e precisamos pedir a Deus, queridos. Senhor, perdoa as nossas ofensas como perdoamos os nossos irmãos. E muitas das vezes é uma oração mentirosa, porque a gente não perdoa. Guarda mágoa, rancor, vira o rosto. E o verso está dizendo, o verso 15, que se nós não perdoarmos, o Pai também não nos perdoa. Via de mão dupla, eu perdoo, Deus me perdoa, agora eu vou perdoar o meu irmão. Eu vou reconhecer o sacrifício de Cristo lá na cruz. Isso é possível? Você acha que é possível perdoar a todos? O que você acha? É possível perdoar? Vou te mostrar uma oração. Nada é fácil, irmãos, no reino. Caminhar com Cristo não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo nós podemos conseguir. Atos capítulo 7. Estevão está sendo apedrejado. Por que Estevão estava sendo apedrejado? Por fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade de Deus às vezes, né? Pode acontecer isso aí, uns apedrejamentos de vez em quando, né? Não de forma literal, ou quem sabe até literal, não sei, mas pode acontecer. Estevão está sendo apedrejado. Ele olha para os seus algozes, para os seus acusadores, por aqueles que o apedrejavam. Ele vai dizer assim no verso 55 de Atos capítulo 7. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Observe, Estevão, daqui a pouco nós vamos ter um Estevão aqui na igreja, oh glória. Estevão cheio do Espírito Santo. Por isso, queridos, que não dá para ser meio lá, meio cá, não dá. Ou é ou não é. Nós precisamos buscar ter uma vida mesmo cheia do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo vai nos ajudar a suportar as situações adversas enquanto estivermos aqui na terra. Estevão, ele está cheio do Espírito Santo, e ele sendo apedrejado, ele olha para o céu, o que ele vê? Ele olha à sua volta, ele vê somente os inimigos. Ele olha para o céu, ele vê os céus abertos sobre ele, irmão. Ele vê nesse céu aberto o Filho do Homem, ele vê Cristo em pé, à destra, à direita de Deus. Ele vendo o Filho de Deus, naquele momento ali de dor, de sofrimento, mas cumprindo a vontade de Deus, verso 60, está escrito assim: e pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. Aleluia. Queridos, hoje é culto de ceia. Nós precisamos sim trazer à memória o sacrifício de Cristo como é uma ordenança para nós, mas de forma real. Palavra que nos confronta, que faça doer na nossa carne, na nossa alma. O que Cristo nos ensinou, o que Ele sofreu
para nós hoje termos uma vida boa, simplesmente para termos uma vida boa, uma vida leve, fazendo aquilo que nós queremos, a nossa vontade, os nossos desejos, caminhando da maneira que nós desejamos. Não é esse o desejo de Deus para nós. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu sei disso. Deus quer o melhor para nós, mas dentro desse melhor, queridos, existem períodos, trechos da nossa caminhada que são pesados demais, que são sofridos demais, que estão debaixo de lágrimas, de pranto, de clamor, às vezes de dúvidas, às vezes de insegurança, às vezes de medo. E é nesse momento que nós precisamos dizer: Deus, faça a tua vontade. Quando olhamos para esse versículo, ele colocando de joelho, olhando para todos que o apedrejavam, e dizendo: Senhor, meu Pai, ele vendo o céu aberto, cheio do Espírito Santo, ele conseguiu: não permita que eles carreguem esse pecado sobre eles. E tendo dito isso, adormeceu. Adormeceu aqui. Encontrou com aquele que está sentado no trono. Encontrou com aquele que o encheu com seu Espírito Santo, que o capacitou a caminhar na terra, que o capacitou a suportar todos os insultos. Estevão sofreu tudo isso, ao ponto de morrer apedrejado naquele lugar. Tiago capítulo 4, verso 3, alerta para a intenção do coração por trás da oração. Quando pedimos algo apenas para satisfazer os próprios desejos, os nossos deleites, os nossos prazeres, a oração não é pura, irmãos. Ela não é alinhada com a vontade de Deus. Tiago vai dizer: vocês pedem e não recebem, porque pedem para os seus próprios deleites. Vocês estão pedindo para o prazer de vocês, para alegrar o coração, a alma de vocês. É meio que pedindo aquilo que você já está predisposto a fazer. Você já está com vontade de fazer algo, está com todo o desejo. Você já ora: Senhor, me abençoa, é aquilo que eu quero, é isso que eu quero, me abençoa e tal, e busca aquilo, e talvez não é aquilo que Deus deseja para a sua vida e para a minha vida. Por isso a dificuldade de orar dizendo: faça a sua vontade, porque demanda renúncia, abrir mão daquilo que você sonha, daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Ainda vamos perceber em Tiago que a amizade com o mundo, ela é inimizade contra Deus. O versículo 4 reforça-nos essa ideia, afirmando que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E isso sugere que a busca desenfreada por prazeres, por bens mundanos, desvia o cristão, querido. Pode ter certeza disso. Desvia o cristão, desvia o crente dessa relação com o Criador, desse relacionamento com Deus, os tornando inimigos de Deus. Essa vontade permissiva, ou essa permissão de que as coisas do mundo venham adentrando em nosso meio, nas nossas vidas, e elas vão crescendo, virando uma bola de neve. Daqui a pouco você não consegue mais, é difícil, caminhar sozinho não dá. Não conseguimos mais orar, não conseguimos ler a Bíblia, não conseguimos cantar músicas que louvam a Deus, trocando-as por músicas seculares. Não conseguimos mais estar regularmente no templo, em comunhão com os irmãos, como os irmãos de Atos capítulo 2, os irmãos da igreja primitiva, em comunhão no partir do pão, nas orações, no templo, em casa, nas células, em casa todos os dias, ali aquela comunhão plena no Senhor. Nós vamos nos afastando quando permitimos as coisas do mundo entrar na nossa vida, não fazendo assim a vontade de Deus. 1 João capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Tudo converge para a vontade de Deus, queridos. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Quando nós olhamos para tantos homens na Bíblia, e muitos nos dias de hoje também, que têm a coragem de fazer essa oração, e para o próprio Cristo, nós olhamos Jeremias capítulo 29, verso 11. Eu quero caminhar já para o fim dessa ministração. Queria que você já ficasse de pé em nome de Jesus. E o pessoal do louvor já pode caminhar para cá. Mas eu queria que você prestasse atenção
na finalização dessa mensagem. Porque esse tema que está na tela que você está vendo, querido, isso é um desafio para mim, é um desafio para você também. Sair daqui nessa manhã disposto a dizer: Senhor, nas coisas mais básicas da vida, queridos, mas que nós entendemos como as mais simples da vida, Senhor, eu quero me mudar para tal cidade, é a sua vontade? Senhor, eu estou querendo mudar de emprego, é a sua vontade? Senhor, eu estou querendo ter 5 filhos, é a sua vontade? Entende, queridos? São umas coisas que a gente não leva em conta, e tantas outras mais. A gente poderia citar aqui N coisas que nós oramos e não nos colocamos diante, ou não nos submetemos à vontade de Deus, para que elas aconteçam alinhadas com a vontade dEle. E aí sim, olha Jesus, queridos, quando Ele faz essa oração, a Bíblia diz que vem um anjo do céu e tira a dor dele, tira ele do sofrimento, tira ele da terra. Jesus, o próprio Jesus vai orar para os discípulos dizendo: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas livra-os do mal. Livra o Senhor. O anjo não livrou Jesus, mas ele veio e confortou Jesus, fortaleceu Jesus. E assim é comigo e com você, queridos. Talvez não, é certo que quando você ora, quando nós oramos, quando eu oro segundo a vontade de Deus, mesmo que ela gere dor, que ela me confronte, e a maioria das vezes confronta de forma muito forte, Deus vem com o Espírito Santo e nos consola. Ele nos fortalece, Ele nos ajuda. Deus, queridos, Ele tem o caminho dEle no meio da tormenta, no meio da adversidade, no meio do problema, da luta, no meio da dor, das lágrimas, no meio da dor, da perda. Deus tem o caminho dEle, e Ele nos ajuda a permanecermos de pé. Jesus sabia, queridos, Jeremias 29:11 ao 14, porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Jeremias está falando para o povo de Israel, para algo pós-cativeiro de 70 anos, mas uma palavra que nós podemos aplicar em nossas vidas também, porque é o que Deus deseja para mim e para você, e cumpriu lá em Cristo na cruz do Calvário. Através dele nós podemos desfrutar do que Deus fala aqui. Os pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, que nós tenhamos paz em meio à tribulação, em meio ao deserto, luta, dor, sofrimento. O que Estevão sentiu, queridos, na carne, na pele, dor de um apedrejamento, muitas pedras sendo lançadas contra ele, na cabeça, no corpo, em todos os lugares, ele sangrando, sentindo dor ali. Mas quando ele olha para o céu e vê o céu aberto, aleluia, o Filho de Deus assentado à direita, aleluia, isso trouxe paz para Eliseu, queridos, para Estevão, melhor dizendo. Estou indo lá no Eliseu, lá no Antigo Testamento. Isso trouxe paz ao coração dele. Por isso que ele está orando ali de joelhos, ele fala com tanta paz, em meio à dor: Senhor, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, perdoa eles, não coloque esse peso do pecado sobre eles, não. A última pregação dele ali, quem sabe o desejo de Estevão, que eles se arrependessem, que eles se convertessem. Eu até creio que muitos deles se converteram, por que não? O desejo dele é que eles desfrutassem daquilo que Estevão estava desfrutando naquele momento, daquilo que ele viu e sabia que ele ia desfrutar. Queridos, quando nós olhamos para o céu e contemplamos de alguma forma aquilo que Deus tem preparado para nós, quando lemos a Bíblia, quando sentimos a conexão com o Espírito de Deus, isso nos traz paz. Mediante a essa paz, tudo que nós vivemos nessa vida, como o apóstolo Paulo diz, se torna nada, se torna um zero à esquerda, para vivermos a vontade de Deus e entender que aqui é tudo passageiro. Estevão estava sofrendo na sua carne, como Jesus sofreu na sua carne. A vontade de Deus, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar um fim que esperais, ou um futuro, uma esperança, dependendo da tradução. É a vontade de Deus para mim e para você, queridos, que nós tenhamos paz, que nós sejamos abençoados, prósperos. E sabe, esse futuro e essa esperança de Jeremias profetiza aqui para o povo de Israel, pós-cativeiro, e para todos mais que entenderam essa palavra, esse futuro, essa esperança, queridos, eu tenho, você tem, mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por causa da morte dele em nosso lugar, nós temos o futuro, nós temos uma esperança de uma vida eterna com ele. Não para por aí. Verso 12, uma vez que nós estamos alinhados com esse Deus, no centro da vontade dele, ele vai dizer assim: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos escutarei. Palavras do Senhor para nós, queridos. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecador. O homem na queda, ou a partir da queda, ele se tornou inimigo de Deus, as costas viradas para Deus, por causa do pecado. Isaías mesmo vai dizer que o pecado, ele causa separação entre Deus e o homem, entre Deus e o ser humano. Mas quando Jesus morre na cruz, queridos, nos remindo de todos os pecados, o véu da separação se rasgou. Nós temos esse acesso, e nós podemos aplicar essa palavra em nossas vidas. Então, eu irei a Deus, eu vou orar, e Ele vai me escutar, Ele vai me ouvir. Verso 13, buscar-me-eis e me encontrareis, quando vós me procurares por mim, com todo o vosso coração. Coração quebrantado, contrito, em arrependimento, em humilhação, como Jesus orou, em humilhação diante do Senhor. E ele vai terminar, na primeira parte do verso 14, dizendo: e eu serei encontrado de vós, diz o Senhor. Vocês me encontrarão, me acharão, busque, clame, cheguem a mim. Vocês têm esse acesso hoje, pela morte de Cristo lá na cruz. Quando nos submetemos à vontade de Deus em oração, buscando alinhamento com a vontade dEle, e abandonando o pecado, sem dúvida alguma, experimentamos a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Parece muito difícil o caminho. Parece, não é difícil. Mas com o Espírito Santo na minha vida e na sua vida, queridos, nós podemos perdoar o irmão que nos ofende, orar por aquele que nos odeia, aquele que não gosta de nós, cumprimentar as pessoas lá fora como cumprimentamos os nossos irmãos aqui, acolher e abraçar a todos de igual modo, como Jesus fazia. Jesus fez isso, e Ele é o maior modelo que nós temos, é o próprio Cristo. Hoje é culto de ceia. Estaremos participando aqui da ceia do Senhor, um mandamento de Jesus, uma ordenança de Jesus. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Ao comer o pão, tomar o cálice, lembre-se, queridos, lembre-se disso, que para você estar vivo aí hoje, livre da condenação do inferno, do pecado, do poder do pecado, do domínio do pecado, precisou de Jesus cumprir a vontade de Deus na íntegra. Tudo que Deus designou para ele, ele cumpriu, ao ponto de levar todo o pecado sobre ele, lá na cruz do Calvário. Ele se entregou. Ele disse: olha, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu entrego a minha vida, por amor de muitos, por amor a nós, queridos. As algemas do pecado que nos amarrava, todo o peso, foi levado sobre Cristo, foi colocado sobre Cristo na cruz. Para hoje, nós podemos erguer as duas mãos e dizer: nós somos livres, porque Cristo nos libertou. Nós podemos dizer que a morte não terá poder sobre nós, porque se Cristo morreu e ressuscitou, nós também morremos, ressuscitamos com Cristo, e um dia, mesmo que morrermos nessa vida, seremos ressuscitados, teremos um corpo semelhante ao de Cristo, e a Bíblia nos diz que estaremos para sempre com o nosso Senhor. Antes de Cristo, nada disso era possível, queridos. A minha e a sua vida antes de Cristo, entrar lá, na sua casa, te resgatar pelo poder da pregação do Evangelho, estávamos todos caminhando a passos largos para o inferno. Mas hoje não. Ainda que lentamente, com dificuldade,
sofrendo tantas situações em nossas vidas, nós sabemos que vamos chegar lá. Você crê nisso? Nós vamos chegar lá para a glória do Senhor. Quero terminar aqui essa ministração. O pastor Reinaldo vai estar aqui ministrando a ceia para nós, pastorzão. Eu pedi o pessoal do louvor para subir. Fiquem aí atentos, mais um minutinho. Eu só quero fazer uma oração. E logo após o pastor Reinaldo vai ministrar a ceia. Feche seus olhos e curva a sua cabeça. Pai querido e santo, estamos diante da sua presença, Pai, a sua palavra foi ministrada. Palavra, ó Deus, que transforma as nossas vidas, que nos confronta. Palavra que nos liberta, ó Deus. Todo o poder está nela. Na exposição do texto, Pai, na exposição da sua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda, Pai, a orarmos segundo a sua vontade. Traga cura nessa manhã. Cura no corpo físico, no emocional, na alma. Restaura vidas aqui nesse dia, Pai. E que nós possamos, ó Deus, possamos estar alinhados com a sua vontade, atentos a ela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor em nome de Jesus.